Depois que eu assisti o começo desse vídeo, uma luz acendeu na minha cabeça. E eu quero ver se ela acende na sua também, então vem cá. Esses dias eu tava navegando pela internet, até que eu vi esse vídeo. Eu vou confessar uma coisa pra vocês, mano. Eu vejo esse padrão que eu vejo em mim em várias pessoas extremamente bem-sucedidas, né? E seja pessoas que estão no começo da jornada ou no final da jornada. Que é um padrão de ninguém faz a menor ideia do que tá fazendo. A verdade é, o Steve Jobs falou isso, cara. Ele falou, tudo que você tá vendo ao seu redor foi feito por pessoas não mais inteligentes do que eu e você. A única diferença é que elas foram lá e fizeram. Quando eu assisti a parte desse vídeo, eu me lembrei que eu já tinha escutado isso de outras pessoas, mas de uma maneira diferente. Por exemplo, do Pablo Marçal. Se liga só. Eu comprei uma experiência, fiquei 3 dias estudando com um cara. E quando ele me contou assim, ó, aí eu sozinho faço 12 milhões dando treinamento. Aí eu olhei nele, você faz 12 milhões no ano? Pra mim era dinheiro de um planeta Terra inteiro. Mas você de jeito. Eu dou conta de fazer mais que você, não tem como. Peguei a experiência, comecei a produzir meu material, copiei quase tudo dele. Ele sabe, já falei isso publicamente. Dia 27 de outubro de 2017, minha primeira turma de treinamento. Fiz o treinamento, foi doido demais. Ganhei 20, não, foi de graça não. Ganhei 25 mil reais. Então foi só aí que eu entendi que realmente ninguém faz a mínima ideia do que tá fazendo. E você que tá aí também não devia fazer. Em uma palestra do Andrei Parabello, eu escutei. Naquela ocasião, ele divide o grupo de pessoas que vão a eventos em 3 tipos. O primeiro deles, os aprendedores. O segundo, os networks, ou pares, como ele chama. E o terceiro são os fazedores. O primeiro grupo, e a qual eu me via muito um reflexo disso, são aquelas pessoas que elas precisam saber as nuances de tudo. Então, se ela vai abrir uma empresa ou gravar um vídeo, ela quer ser o maior especialista, ela precisa ter muita base, ela precisa ter todo o conhecimento para saber o que fazer, como fazer, todos os passos e pormenores. Os networks são aquelas pessoas que vão para esse tipo de evento ou conectam-se com as pessoas justamente porque elas gostam dessas conexões humanas. E os fazedores são aqueles que eles executam as coisas. E durante muito tempo, como eu te disse, eu fui um aprendedor. Gastei mais de 100 mil reais em curso. Eu acreditava que eu precisava de todo o conhecimento para depois começar a ensinar ou a fazer alguma coisa. Isso é um tanto quanto contra-intuitivo. Por quê? Porque na minha vida as coisas foram muito diferentes. Eu comecei a minha empresa 6 anos atrás. E hoje, fazendo uma retrospectiva, eu só consegui chegar onde eu cheguei justamente porque eu estava em movimento fazendo alguma coisa. Os melhores fornecedores que eu achei dos produtos que eu vendia, eu tenho certeza que se eu ficasse 1000 anos procurando, eu não tinha encontrado. Eu só consegui encontrar porque eu estava executando. Eu não tô falando pra você não estudar, não se capacitar. Só que o nosso tempo de hoje, as pessoas do nosso momento, elas são viciadas em aprender, mas são alérgicas à execução. E elas não entendem que a educação só muda a sua situação se tiver implementação. E eu falo implementação e não execução, porque justamente a implementação, você aplica aquilo que você aprendeu. Eu não defendo a execução desenfreada, ou seja, você só fazer por fazer, sem medir, sem analisar. Só que hoje, com a quantidade de estímulos absurdos que nós recebemos o tempo todo, com as maneiras que a gente tem de compartilhar isso, segundo alguns artigos científicos, eles falam que você falar, você assistir ou se mover em direção a uma meta dessa maneira que eu falei, lendo, assistindo vídeo, falando sobre aquilo, te dá uma falsa sensação de progresso, que na verdade impede o seu progresso, porque você acha que você tá fazendo. Só que você fazer isso não é fazer ou caminhar de acordo com o objetivo que você tem. E talvez essa seja a nossa maior dificuldade. A gente sempre acha que tá faltando um pedaço dentro de nós, ou tá faltando uma informação, ou você não tem os recursos necessários pra fazer aquilo. Porque você se compara com as outras pessoas. Você acha que você precisa de 10 anos ou de um PhD pra falar sobre um assunto, quando na verdade você não precisa. Como esses exemplos que eu te mostrei. O Pablo Marçal hoje é conhecido nacionalmente, por mais que ele às vezes fale algumas coisas que não condizem, mas ninguém pode questionar o resultado. Além disso, você pega o próprio Rafael Grata, um cara que fez medicina e que afirma que quando ele começou a fazer as paradas, ele não fazia nem ideia do que ele tava fazendo. E você vai pegar, isso acontece pra todas as profissões. Você passa 5 anos na faculdade, e eu tenho propriedade pra falar porque eu fiz direito. Você sai do mercado de trabalho, se você não tiver feito um estágio, que é a parte prática daquilo que você aprende, cara, você não sabe fazer uma solicitação no Projude, você não sabe essa parte de processos, você não sabe como se portar na frente de um juiz, qual o caminho percorrer, você vai perguntar pras pessoas que já estão há mais tempo. Você vai perguntar, ô fulaninho, como é que faz tal coisa? Você vai começar a se informar. Só que depois que você faz 1, 2, 3, 4, 20 mil vezes, você fica bom nisso. Você não, e não é 20 mil vezes. Na 10ª, 11ª, 15ª, você já tem propriedade pra ensinar alguém que tá na primeira. Por quê? Porque os desafios da nossa jornada, eles são progressivos. Então eu não preciso saber qual é o final do jogo pra ensinar quem tá no começo. Porque pro cara que tá no começo, o que devia importar é só o próximo passo. Só que nós, pela essa ânsia de queremos zerar o jogo e saber todas as nuances do jogo, você se preocupa com muito lá na frente sem ter feito e dado o primeiro passo. Isso acaba travando a gente, que é o que eu vejo que é o falso senso de perfeccionismo. Que você vai postar, o que você vai fazer é aquilo que você se compromete cara, eu preciso fazer da melhor forma porque vai dar certo. Só que deixa eu te contar um segredo, provavelmente não vai dar certo.
provavelmente você vai ter que repetir várias vezes. E a gente não entendeu que você tem hoje na sua vida trabalhar com o erro e não contra o erro. O erro, ele é inevitável. A gente precisa errar, só que errar muito rápido para que a gente consiga alterar aquilo que a gente tá errando e trazer isso pra prática. Então eu vou te passar 3 passos aqui que eu acredito que vão direcionar você melhor a alcançar aquilo que você tá buscando. O primeiro deles é a analogia da canoa. Essa já bem é conhecida, mas eu vou te explicar novamente. A gente tem 2 remos numa canoa, então é um de um lado e outro do outro. E o que isso quer dizer, Gabriel? O primeiro remo, vamos dizer que ele é o quê? A educação, o estudo, o ensino. Então eu preciso sim aprender, só que eu preciso usar o outro remo também, porque se eu só remar de um lado, o meu barquinho vai ficar, a minha canoinha vai ficar rodando em círculos. Então eu preciso colocar o outro remo, que é o quê? A execução. Aprenda e execute. Não execute, né? Aprenda e implemente aquilo que você apresentou. Não fica procurando mais conhecimento, não tenta saber de tudo antes de colocar aquilo em prática e colher os resultados daquilo. O segundo ponto, seja analítico. Então quando você tiver o resultado, ou seja, o feedback da ação que você fez, analise isso. Para de consumir as coisas passivamente. Cara, uma das coisas que eu comecei a fazer para evitar isso é isso aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é um caderninho que eu uso para anotar enquanto eu assisto séries e filmes. Eu não tô falando que você precisa fazer isso também, mas eu via que tinha muito conhecimento escondido dentro das séries que eu não tava consumindo, que eu tava deixando passar, porque eu tava consumindo de uma forma boba, eu tava deixando o meu cérebro passivo. Eu não tava gostando disso. Quando eu comecei, então, a assistir anotando, consigo aprender coisas absurdas, desde a cinematografia, a narrativa, o roteiro, a copy que eles usam para direcionar um episódio, eu posso trazer pro meu vídeo no YouTube, porque hoje eu tenho muito mais consciência, além dos insights maravilhosos. Então a gente precisa colher isso das nossas ações, uma coisa que a gente não tem costume. A gente só continua executando às vezes, ou fica, mas não deu certo, só que você não analisou por que não deu certo, você não parou pra ver. E o terceiro ponto, com certeza, é ninguém tá nem aí pra você. Para de se dar uma importância que você não tem. Para de se preocupar com o que as outras pessoas falam de você. Se você quer começar a criar conteúdo, posta, faz. Se você quer abrir o seu negócio, faça. Nos tempos de hoje, tá? Esse aqui talvez seja um conselho imprudente, mas eu acho que é muito prudente. A gente tem que ser imprudente. A gente pode, nos dias de hoje, executar muito mais do que só buscar conhecimento. Hoje você tem que ser um cara que faz mais do que estuda mais. Porque hoje nós temos diversos estímulos. A maioria das pessoas que eu vejo e converso, elas estão perdidas. Mas elas não estão perdidas porque elas estão executando muitas coisas. Elas estão perdidas porque elas acham que tem muitos caminhos. Só que esses caminhos estão só na mente delas. Elas não conseguem tirar nenhum do papel porque elas acham que se ela fizer um, ela vai perder outro. Ou que eu tenho múltiplos pra onde eu vou. Cara, qualquer lugar, você pôr os pés primeiro, o próximo degrau, ele vai surgir. Então, esse acho que é o meu conselho. E esse vídeo é uma prova disso. Porque por muito tempo eu achava que eu tinha que ter um roteiro perfeito, escrever tudo perfeitamente, deixar tudo, né, espinhalmente perfeito. Mas na verdade, primeiro eu preciso adquirir constância de postagem. Esse vídeo é um reflexo disso que eu tô te falando. Eu tô colocando à prova tudo aquilo que eu te falo. Que você também possa colher os frutos. Se você gostou desse assunto, ou quer saber sobre alguma coisa, ou quer comentar sobre isso, a gente discutir, tem um campo dos comentários aqui abaixo. Peço que você comente lá. Vou responder todo mundo que comentar. Além disso, peço que você se inscreva no canal se você gostou desse tipo de conteúdo e vem muito mais coisa por aí. Fechou? Te vejo no próximo vídeo.